Boa tarde, chegado o momento de compartilharmos reflexões em torno do estudo do livro Psicologia da Gratidão. Estamos abordando a última parte do livro, Conquista da Individuação e da Gratidão. É a conclusão da obra que iniciamos na semana passada. Lembramos que os estudos anteriores, não só deste livro, mas dos demais livros da série psicológica de Joana de Ângeles, encontra-se em nosso canal no YouTube. E vamos para a nossa reflexão de introdução, no breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, Comentário às Cartas de Paulo, a passagem da primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Separamos este parágrafo. Paulo indica que a caridade, expressando amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. A caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Vamos aqui colocar algumas observações para introduzir o nosso estudo. No livro da série Fonte Viva, o Espírito Emmanuel tem uma mensagem com um título muito especial, que se refere justamente à caridade especial. É a caridade, primeiramente, para conosco mesmos, através da expressão do nosso pensamento, sentimento, emoções e atitudes em harmonia com o Evangelho de Jesus. Essa é a primeira e principal das caridades. Exatamente porque, a partir dela, a nossa atuação junto ao mundo exterior, junto ao nosso próximo, se estabelecerá como consequência natural e espontânea, como sendo o resultado de um trabalho efetivo que iniciamos conosco mesmos. Exatamente a nos possibilitar a qualidade excelsa do amar o próximo como a si mesmo, aonde o amor a si mesmo tenha atingido níveis de excelência apresentado pela consonância com o Evangelho do Cristo. E aqui Emmanuel, referindo-se às reflexões que o apóstolo Paulo nos convida sobre a caridade, principalmente naquela passagem também da carta aos Coríntios, onde as três principais virtudes enaltecida pelo apóstolo, a fé, a esperança, a caridade, ou o amor em ação, como a principal de todas. E em seguida, Emmanuel detalha, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. E, naturalmente, isso estará acontecendo quando, claro, tenhamos estabelecido devidamente a caridade para conosco mesmos. E nessa expressão da caridade que se estende aonde nós estivermos atuando, abrangerá muitas vezes aspectos variados, mas não contraditórios, como a caridade em falar, mas também em saber ouvir, em saber acolher, a caridade em impedir que algo aconteça, ou favorecer que algo aconteça.
Mas tudo isso dentro do equilíbrio e da harmonia com as leis de Deus. Assim como também a caridade de trabalhar o esquecimento daquilo que, de algum modo, significa experiências a serem transcendidas na vivência do bem, assim como recordar circunstâncias e experiências vividas de forma positiva, em harmonia com as leis do Criador. Então, com essa breve introdução, nós vamos iniciar o estudo da última parte do livro Psicologia da Gratidão. Conquista da individuação e da gratidão, a conclusão final de nosso estudo desta obra. A fé no futuro, como condição de estímulo para se prosseguir nas lutas naturais do processo evolutivo. A compaixão em forma de solidariedade e de compreensão das aflições do próximo. A gratidão como coroa de bênçãos por tudo que se realizou. Então, meus amigos, nós lembramos, primeiramente aqui, das 3 condições fundamentais para que a criatura humana vivencie a felicidade dentro dos limites oferecidos por um mundo de provas e expiações, tal como é colocado no Livro dos Espíritos. Consciência de dever cumprido, posse do indispensável e fé no futuro. E aqui Joana lembra a fé no futuro como condição de estímulo para se prosseguir nas lutas naturais do processo evolutivo. Como isto é importante. Atrelado a essa fé no futuro, a compaixão em forma de solidariedade, de compreensão das aflições do próximo, ou seja, da empatia, e a gratidão como coroa de bênçãos por tudo que realizou-se. Vejamos bem, meus amigos. Nós lembramos que no processo de individuação, tema central do nosso estudo, que é também apresentado como sinônimo de autoiluminação e da própria vivência da gratidão como consequência natural, é algo que nesta obra Joana vai trabalhando ao longo dos capítulos. E nessa parte final do livro, que nós estamos analisando agora, ela vai reforçar mais ainda, porque, na verdade, expressar a gratidão como virtude conquistada pelo nosso espírito só se torna possível na medida em que nós trabalhamos o despertar do eu profundo, do self, da consciência de imortalidade da alma, e que nos leva, através da identificação maior com a individuação, a qual transcende as identificações possíveis que poderíamos ter na nossa caminhada evolutiva, como as identificações com o corpo físico, com a personalidade, a identificação com aspectos transitórios da experiência humana, que são resultado da educação, da convivência, de aspectos associados à nossa presente encarnação. Ao transcendermos tudo isso, torna-se indispensável a percepção da nossa identificação maior, da nossa individuação, que é isso que Joana vai concluindo nessa parte final do livro.
Prosseguindo. Isso porque a gratidão é um dos mais grandiosos momentos do desenvolvimento ético-moral do ser humano e está íncito na individuação, quando tudo adquire beleza e significado. É evidente que, para que isso esteja ocorrendo conosco, tornam-se imprescindíveis a compreensão das leis divinas sob o aspecto, sobretudo, da reencarnação, da justiça de Deus, da imortalidade da alma, da percepção que a transcendência do nosso espírito deve ter sobre tudo o que é transitório. Aqui nós lembramos aquela frase de Emmanuel, que é muito importante para a reflexão nossa. Apesar de, aparentemente, ter um peso de certa expressão forte, porque Emmanuel diz assim: tudo aquilo que os nossos olhos estejam vendo, ou morreu, ou está para morrer. Porque os nossos olhos físicos percebem todas as coisas que estão na vibração e na dimensão material, passageira e transitória, a qual, invariavelmente, está sempre em processo de transformação e de mudança. Mas, ao mesmo tempo, nessa frase, Emmanuel nos convida a um mergulho profundo naquilo que é permanente, que é estável e que transcende a morte física. A consciência desperta na imortalidade da alma, que é o objetivo dos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Atrelada a isso, como ela enfoca nesse parágrafo, está o significado da beleza associado ao desenvolvimento moral do ser humano e à vivência profunda, agora como virtude adquirida, da gratidão. Quanto mais no dia a dia, nos mais variados momentos que preenchem esse dia, estivermos atentos a perceber significativas oportunidades de estarmos gratos, intimamente felizes, dentro da oportunidade reencarnatória que estamos vivenciando, mais o trabalho da individuação estará ganhando espaço e plenitude em nosso ser. Prossigamos. A gratidão é, portanto, um momento de individuação, quando o ser humano recorda o passado com alegria, considerando os trechos do caminho mais difíceis que foram vencidos, alegrando-se com o presente e encarando o futuro sem nenhum receio. Que maravilha, né? Nós somos convidados a vivenciar esse nível de gratidão. Convidados porque todas as possibilidades já estão dentro de nós, mas estavam adormecidas. Adormecidas pelo mundo de sombras, pelas imposições do ego, dentre dos desequilíbrios e armadilhas que ele esteve atrelado ao longo de diversas encarnações nossas, mas que agora, despertos pela iluminação da alma que nos é presenteado pela revelação espírita, nós passamos a estar atentos a essa particularidade. Quanto mais momentos de percepção da gratidão nós estejamos registrando
ao longo do nosso dia, mais a conquista da individuação, da iluminação íntima, estará sendo realizada em nós. E a garantia disso é porque, mesmo no mundo de provas e expiações, cheios de dificuldades, de doenças, de atribulações, nós mantemos acesa um bem-estar íntimo, uma harmonia de consciência com as possibilidades que a vida nos tem oferecido. Quanto mais isso está acontecendo e a chama viva da gratidão continua vibrando em nós, mais significará, mas apontará uma consequência que evidencia o êxito do trabalho da individuação em nós. E que vai traduzir aspectos, como Joana aqui coloca, como alegrando-se com o presente, encarando o futuro sem nenhum receio. Ou seja, estarmos vivendo muito bem no momento presente, no momento atual. Quanto mais nos percebermos em conexão profunda com o sentido existencial no dia de hoje, mais nós estaremos expressando essa virtude da gratidão e a sua conexão com o trabalho de individuação, que nos leva espontaneamente a estarmos na direção do que pensamos, sentimos e agimos no nosso dia a dia, aonde questões e dificuldades externas, naturais no mundo de provas e expiações, não mais nos causam desequilíbrios, ansiedades ou frustrações, mas sempre percebemos nelas material didático para o nosso crescimento espiritual. Quando percebemos esse tipo de registro, é porque estamos no trabalho ativo da conquista da gratidão. Os arquétipos responsáveis pelas aflições foram diluídos na consciência, não restando vestígios. O ego que os mantinha em ação alargou a sua percepção psicológica da vida e tornou-se parte vibrante do self, que ama sem distinção, nem interesse de retribuição e é grato a Deus. Que maravilha, né? É essa proposta maior que a psicologia de Joana de Ângeles vai nos levando. O objetivo maior, uma vida com a consciência desperta. Um espírito acordado na percepção da sua imortalidade, que assume a diretriz do que pensa, sente e faz, que superou o vício, o condicionamento de responsabilizar os outros, a sociedade ou o governo, pelos seus estados emocionais ou íntimos. Superado esse lastro de justificativas imperfeitas, o espírito está no trabalho ativo da diluição de todos os arquétipos, de todos os modelos de aflições e de sofrimento que ele trazia no seu íntimo. Desde aqueles que estavam encobertos pelas sombras do passado, mas que agora
não encontram mais nenhum material de sintonia para causar desequilíbrios. E que, através da vivência do bem, da gratidão perante a vida, nós efetivamos a sua transcendência plena e completa. E, desse modo, alargamos a percepção psicológica da vida. E o ego torna-se parte vibrante do self. Como assim? Porque, naturalmente, estando ainda ligados às necessidades fisiológicas, pelo fato de estarmos encarnados em um campo denso de vibrações espirituais, há necessariamente as atitudes para a própria preservação da vestimenta física, as ações e atitudes as quais estão vinculadas ao mundo transitório das formas materiais. E nessa área, a presença do ego, que se dá através dos próprios traços de personalidade que a sociedade e a educação atual nos trouxeram, esse ego continua existindo. Mas agora ele está dirigido e submetido a uma consciência desperta, associada ao self, ao eu profundo. Por isso, ama sem distinção, nem interesse de retribuição. E é grato a Deus. É claro que, e aqui é importante lembrarmos, que essa gratidão a Deus, no mundo de conflitos, de desequilíbrios, como é o planeta Terra, tem por alicerce fundamental o entendimento, a compreensão e a certeza da imortalidade da alma, da realidade do mundo espiritual, dos objetivos transitórios que prendem o espírito durante a sua reencarnação, mas que de maneira nenhuma podem estabelecer desequilíbrios, vícios ou comprometimentos com o desequilíbrio, como antes acontecia em nossas experiências reencarnatórias. Não acontecendo mais isso, abre-se um campo vasto de oportunidades na vivência da caridade, do bem, do amor, das expressões mais nobres do ser, que se sente plenamente ajustado e feliz dentro da nova compreensão de vida que ganhou espaço e profundidade no seu ser. Passamos deste modo a estar no dia a dia, na vivência do novo ponto de vista, como o Evangelho nos aponta, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu segundo capítulo. Nesse novo ponto de vista, a percepção transcendente da vida ganha aspecto de vivência cotidiana, de mesmo na interação com o mundo material, estarmos sempre colhendo aspectos, lições e aprendizagem que transcendem o momento puramente material e armazenam para o nosso espírito os valores que a vida material não poderá reter, que nos acompanharão na realidade imortal do espírito. Prosseguindo. Quando o ser humano se der conta de que necessita abandonar as faixas menos harmônicas, aspirará pela conquista da individuação, exercitando-se no amor a Deus, ao próximo, a si mesmo, abandonando o egotismo e vivenciando o altruísmo no rumo da gratidão.
Então é natural que, diante da superação dos aspectos puramente materiais da vida, em que antes direcionávamos toda a energia e atenção, precisa e agora tem carência num redirecionamento, numa nova direção. E por isso, aspiraremos pela conquista da individuação. Vamos entender por que isso se dá. Os objetivos que antes preenchiam todas as nossas horas do dia a dia e que estavam vinculados à ilusão do corpo, à pura satisfação de necessidades instintivas, ao nos abrirmos aos aspectos da imortalidade da alma e de objetivos de vida que transcendem a vestimenta física, naturalmente estabelecemos um espaço interior que precisa agora estar em conexão com metas e objetivos que vão além da vida material. E na base deles vai se estabelecendo a conquista da individuação, que poderíamos aqui também definir como um estado de percepção consciencial que expressa-se no dia a dia numa necessidade de sintonia com a harmonia profunda do ser, sintonia com objetivos que agora não conseguem mais se satisfazer com as conquistas puramente materiais. E por isso se torna tão importante as possibilidades de identificação com a vida maior, que a revelação espírita é rica em nos possibilitar. E mais adiante, Joana coloca: abandonando o egotismo e vivenciando o altruísmo no rumo da gratidão. Então, é preciso, e isso se torna uma consequência natural. Superado aspectos fortes que o egotismo limitava em nosso ser, superado esses aspectos, o ser, o nosso self, o nosso eu profundo, aspira por altos voos, por objetivos que vão muito além daquilo que a experiência humana, muito limitada ao corpo material, poderia nos oferecer. Passamos então a perceber que aquilo que move multidões sintonizadas no materialismo não mais nos chama a atenção. Não mais preenche objetivos no nosso ser. Nós passamos a ter uma necessidade do transcendente, do mais além, do espiritual. E nessa necessidade, as oportunidades de vivência da caridade, da humildade, do altruísmo, da empatia, de estarmos procurando nos tornar cada vez mais elementos positivos na diminuição de provas e sofrimentos de nosso próximo, como algo que, ao realizarmos, mesmo que parcialmente,
desperta um sentido de bem-estar íntimo, de gratidão, que antes não tínhamos. São essas consequências naturais que advêm da conquista da individuação. E concluindo o nosso estudo dessa tarde, um dos últimos parágrafos da obra Psicologia da Gratidão, Joana nos diz: a gratidão abrange os sentimentos que dignificam os seres humanos e os tornam merecedores da felicidade, quando estarão instalando no íntimo o decantado reino dos céus, conforme proposta por Jesus, conforme proposto por Jesus, o maior psicoterapeuta da humanidade. Então, aqui há importantes aspectos para refletirmos. Primeiro, quando Joana diz: a gratidão abrange os sentimentos que dignificam os seres humanos e os tornam merecedores da felicidade. É claro que aqui a felicidade é aquela muito diferente da proposta pelo mundo materialista, aonde tem por base imprescindível riqueza, poder, juventude, saúde. E muitas vezes, quando algumas pessoas conseguem juntar todos esses aspectos, ainda se percebem muito infelizes, até mesmo em estados depressivos, evidenciando a mentira de tudo isso. Mas, quando há esse trabalho da gratidão, que abrange os sentimentos e que fazem com que nós nos percebamos dignos e merecedores da verdadeira felicidade, felicidade essa que transcende, vai muito além das satisfações de ordem material. E mais adiante, Joana coloca: quando estarão instalando no íntimo o decantado reino dos céus, conforme proposto por Jesus. O mais interessante de tudo aqui é que tomarmos posse e vivenciarmos esse nível de felicidade, que Jesus já assinalava o caminho ao nos dizer para colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou quando ele mais adiante também falou: a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos os ensinos do Cristo, em termos essenciais, direcionava a nossa atenção para o despertar ao reino de Deus. E aqui, lembrando que ele deixava bem claro, esse reino já estava dentro de nós, mas precisava ser desperto. Precisávamos acordar espiritualmente. E essa possibilidade, agora, vai se tornando mais facilitada pelo Consolador prometido. E por esses estudos que estamos realizando na série psicológica de Joana de Ângeles. Que aqui queremos lembrar, muito importante a leitura do livro completo. Sinalizamos aqui apenas interpretação de algumas partes do livro. A série psicológica de Joana de Ângeles, aqui em Caruaru nós temos toda ela para vender na livraria da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Mas é fácil de encontrar em qualquer instituição espírita. E, sobretudo, também essa obra que estamos tratando hoje, Psicologia da Gratidão. A série psicológica, composta de 16 livros, dos quais essa obra é a última, não exige uma leitura numérica das obras por ano de publicação. É possível você adquirir outra obra e estabelecer a absorção de valores muito importantes nos livros, como esse que estamos tratando aqui, a Psicologia da Gratidão. E concluindo, Joana diz:
conforme proposto por Jesus, o maior psicoterapeuta da humanidade. E realmente, meus amigos, ao percebermos pelas aberturas que ofereçamos para o trabalho de reeducação íntima, de burilamento íntimo, como Jesus nos propõe no Evangelho, nós passamos a ter ao nosso lado o maior psicoterapeuta, a nos abrir as possibilidades da autoeducação, de nos tornarmos psicólogos de nós mesmos, percebendo as necessidades de superação, buscando as propostas de vivência do bem e da caridade, e encontrando na revelação espírita a essência do ensino de Jesus, o maior psicoterapeuta da humanidade. Então, aqui nós concluímos o estudo do livro Psicologia da Gratidão, mas os estudos da série psicológica continuarão. Procuraremos, nos próximos encontros, abranger aspectos que percebemos mais importantes ao longo do estudo dessa série e compartilharmos algumas reflexões novas para aprofundar ainda mais esse conhecimento que estivemos aqui compartilhando. Pedimos àqueles que tenham ou venham assistir esse vídeo, compartilharem essas informações. Até o próximo estudo e uma boa tarde para todos.